para quem não me conhece, meu nome é Mônica Ulisses, sou editora do canal www.comidanamesa.com.br, que aborda assuntos relacionados à alimentação, com artigos, dicas, entrevistas, notícias e receitas. Estamos na estação mais quente do ano e, nesse período, com altas temperaturas, a preocupação com a alimentação aumenta, porque as pessoas se descuidam muito e consomem alimentos mais calóricos. Então, para a primeira entrevista do ano do Comida na Mesa, recebemos hoje a doutora Marcela Garcês. A doutora Marcela é médica nutróloga e diretora da Associação Brasileira de Nutrologia, além de ser colunista do Comida na Mesa. A doutora Marcela vai falar um pouquinho sobre os cuidados que a gente deve ter com a alimentação no verão para não prejudicar a saúde. Tudo bom, doutora? Obrigada por nosso convite. Eu sei que você está de férias. Tudo bem, Mônica? Sempre um prazer estar com você. Aliás, na verdade, é um prazer estar com você durante todo o ano, mas uma honra enorme eu começar o ano aqui com você, falando de um tema que é sempre tão importante, que é justamente a alimentação das pessoas. E eu quero aproveitar também essa primeira entrevista do ano para desejar tanto a você como aos seus seguidores, os seus leitores, que tenham um 2022 de muita saúde. Eu sei que ainda continuamos num período que temos que ter ainda mais cuidado. Eu digo, a alimentação nesse momento de pandemia e essa longa pandemia parece que não tem fim, mas eu digo, os cuidados com a alimentação são prioridade. E aí, hoje, falando de um tema, eu digo, nós estamos aqui nesses dias um pouco mais chuvosos, nessa região aqui do país, aqui no Sudeste, eu estou aqui no estado de São Paulo, tem chovido bastante nesses dias, mas a estação do verão é uma estação muito quente, de dias muito quentes, e os cuidados com a alimentação, se forem mais direcionados para esses dias, assim, adequados a esses dias mais quentes, vão fazer com que a pessoa não só tenha um aspecto estético melhor na pele, cabelos, etc., mas também tenha uma saúde do organismo melhor, maior hidratação, melhor preservação, principalmente da hidratação do corpo. Doutora, falar em hidratação, quais são os alimentos que a gente deve consumir mais frequentemente no verão para evitar a desidratação? Então, Mônica, a primeira coisa que nós devemos saber é que a hidratação com água é insubstituível. Não existe nenhum líquido neste mundo que substitua a água. Então, o hábito de tomar a água, e eu digo isso é muito importante, porque nós temos duas faixas etárias, que são as crianças e os idosos, que as pessoas idosas e as crianças que estão em crescimento, adolescentes, desidratam muito rápido. E essas pessoas, principalmente as pessoas idosas, esquecem de tomar água. E muitas vezes tem, inclusive, confusão mental por não tomar água, por não se hidratar adequadamente. E as crianças têm agravamentos de quadro físico. Crianças pequenas, bebês, devem tomar a água, quer dizer, bebês que já já saíram do aleitamento materno, aqueles que estão em aleitamento materno devem ser hidratados através do aleitamento materno. Mas aquelas crianças, assim, de mais de 2 anos ou 1 ano e pouco, que já saíram do aleitamento materno, o consumo de água deve ser feito como se fosse remédio. Eu digo assim, não deve se esperar ter sede no período do verão para tomar água. E a água é insubstituível. Agora nós temos... Existe a quantidade, Mônica, existe para uma pessoa adulta, a quantidade média é de mais ou menos 2 litros de água a dia, só que tem adultos que precisam de mais e adultos que precisam de menos. E eu digo, existe uma maneira simples da gente observar isso, é individual. Por exemplo, eu posso, uma pessoa pequenininha que não gaste tanto líquido ao longo do dia, que não faça tanta atividade física, às vezes precisa tomar um pouquinho menos de 2 líquidos. E outra pessoa que se movimenta muito mais, tem uma estrutura corporal maior, às vezes precisa de mais do que 2 litros. A grande dica com relação à hidratação é observar a coloração da urina. Se ela estiver clarinha, é sinal de boa hidratação.
Se ela não estiver amarelo clarinha, é sinal de que a pessoa pode estar tomando uma quantidade de líquido inadequada. Então, o ideal é tentar tomar pelo menos 6 a 8 copos de água por dia, que dá perto de 2 litros, mas observar também a coloração da urina. É um grande indicativo de hidratação, muito fácil de observar. Então, se notar que a urina está mais concentrada, mais escura, este é um sinal de má hidratação. Mas você me perguntou dos alimentos, Mônica, aqueles que têm mais água. Indiscutivelmente, os vegetais e principalmente as frutas são aqueles que trazem mais águas, algumas muito mais, como a melancia, o melão, até as frutas cítricas, morango, kiwi. As frutas são compostas, as frutas e os vegetais, a gente tem pepino, tem tomate, mesmo os vegetais folhosos trazem uma quantidade adequada de água, e isso é contabilizado. O fato da gente dizer que a água não tem substituto não faz com que a gente não possa tomar, eventualmente, sucos, águas saborizadas, chás, os chás mais claros, que não tem cafeína, porque o chá que tem cafeína é um chá normalmente mais termogênico, às vezes faz você eliminar um pouco mais de água. Mas os chás clarinhos, e inclusive os chás gelados, são também uma ótima opção, mas não devem ser consumidos em substituição à água. A mesma coisa, por exemplo, as bebidas gaseificadas, os refrigerantes, eles trazem, às vezes, sais, por exemplo, ou os refrigerantes trazem sódio na sua composição. Então, muitas vezes a pessoa pensa que está hidratando e, na verdade, está desidratando também por conta da quantidade desses minerais. E há outro tipo de bebida que às vezes a pessoa acha que até está hidratando, mas não hidrata adequadamente, são as bebidas alcoólicas, mesmo aquelas destiladas, tipo cerveja, que tem gente que gosta, os grandes bebedores de cerveja acham, não, eu tomo cerveja o dia inteiro e hidrato. Na verdade, a pessoa tem uma falsa impressão de que porque a bexiga enche de líquido, a pessoa está bem hidratada, mas não, sempre o álcool é uma substância que desidrata. Então, mesmo tomando bebida do tipo cerveja, bebidas fermentadas do tipo cerveja e vinho, mas particularmente a cerveja, o ideal é que a pessoa hidrate com água, alterne com água o consumo dessas bebidas alcoólicas, que o ideal é que se faça de forma moderada, porque bebida alcoólica é algo que eu digo assim, a pessoa que não bebe, tende a pessoa que não tem o hábito de beber, não bebe, mas aquela pessoa que bebe, gosta de bebidas alcoólicas, a tendência é que nesse período de verão, pós-festas e praia, etc., que consuma uma quantidade maior de bebida alcoólica, e a bebida alcoólica tem todos os contratempos do consumo abusivo da bebida alcoólica, não só as calorias, como os malefícios para o organismo, inclusive de ordem emocional. Doutora, os sorvetes são muito consumidos nessa época. A senhora dá alguma dica de sorvetes mais saudáveis, sorvetes caseiros? O que a gente pode saber sobre isso? Olha, Mônica, lógico, tudo pode. Eu digo assim, se for pouquinho, se não for em exagero, se não for diariamente, se não for a regra, assim, num final de semana, a pessoa vem à praia e gosta de um sorvete de bola, um sorvete mais cremoso. Normalmente, os sorvetes de massa, os sorvetes cremosos, que tenham lá uma mistura de crocantes e mais caldas de caramelo, etc. e tal, esses sorvetes acabam concentrando uma quantidade calórica. Às vezes, uma bola de sorvete tem mais de 300 calorias. É uma loucura, uma bolinha. Quando você computa isso, quer dizer, você vai somando tudo isso num pote de sorvete que a pessoa colocou lá 3, 4 bolas, mais uma calda de chocolate, mais um marshmallow e confeitos, etc., acaba virando uma quantidade calórica que seria tudo aquilo que a pessoa deveria comer no dia. Então, realmente, mesmo que a pessoa vá a um buffet de sorvetes, a uma sorveteria, procure fazer boas escolhas. Agora, sempre, em todas as sorveterias, nós temos a opção de escolher tanto sorvetes que são feitos só de frutas, à base de água, que praticamente não tem uma concentração calórica tão grande, que são como se fosse uma fruta triturada com açúcar da própria fruta e aquilo congelado. Então, para aquelas pessoas que aquele sorvete seja de morango, de framboesa, de limão, de maracujá, nós temos um país tropical com frutas maravilhosas,
Quando a gente pensa no Brasil inteiro, nós temos frutas lá na região norte e nordeste que são uma delícia, como graviola, cupuaçu, etc., que você tem a possibilidade de comer um sorvete de frutas. Se isso satisfaz a vontade da pessoa, sempre é essa a melhor escolha. Aqueles sorvetes que são feitos de frutas e que não levam açúcar adicionado. Mas nós temos os sorvetes de chocolate amargo, temos a possibilidade de aquela pessoa, não, eu quero comer um de chocolate, então procure comer um de chocolate mais amargo, da mesma maneira que nós orientamos as pessoas a consumirem chocolates mais amargos no seu dia a dia, os sorvetes de chocolate amargos são, obviamente, mais saudáveis do que o de chocolate ao leite, ou de chocolate branco, ou de chocolate com confeitos. Então, pode-se tomar um sorvete, não tem nenhum problema, desde que isso não seja a regra e que a pessoa faça boas escolhas. Agora, outra opção que também é interessante, Mônica, são os picolés. Os picolés, normalmente os picolés de frutas, que são muito agradáveis e até remetem à nossa infância. Eu digo assim, eu sou uma pessoa que por exemplo, prefiro comer um picolé do que uma bola de sorvete. E prefiro um picolé de frutas, até porque ele refresca mais. Então, um picolé de uvas, de maracujá, um picolé de limão, é uma delícia. Por exemplo, se você está na praia, quer comer uma coisinha adocicada, você come um picolé, isso tem, em média, mais ou menos entre 70 e 100 calorias, um picolé de frutas, mesmo aquelas versões regulares, não as versões diet, a versão regular. Aquele de fruta de morango, de uva, de maracujá, enfim, de limão, são picolés que têm 70 a 100 calorias, é a quantidade de uma fruta, é mais ou menos como se você estivesse comendo uma maçã. Então, não é nenhum pecado, eu digo, não é nenhum problema, e mata a vontade de comer um sorvetinho. Então, eu digo, vai de quanto tempo a pessoa está na praia, quanto tempo vai ficar, se esse é um sorvete que ela vai tomar todos os dias. Então, às vezes, a pessoa está na praia, vai passar 15 dias na praia, vai todos os dias na areia e passa o sorveteiro, aí o ideal é que a pessoa tenha uma boa escolha. Mas quando vem só passar um final de semana na praia e quer comer um sorvete de bola, não é este sorvete, mesmo com todas as escolhas de caldas, coberturas, etc., não é esse que vai acabar com a boa forma e com a pele da pessoa, enfim. Eu digo, não é o exagero eventual que faz com que a gente perca todo um estilo, um hábito alimentar. Porém, Mônica, isso não pode ser a regra. Tudo é equilíbrio, né, doutora? Tudo é equilíbrio. Doutora, a quantidade de intoxicação alimentar no verão aumenta muito. Quais são as dicas que você dá em relação aos alimentos que devem ser evitados para que isso não ocorra? Então, Mônica, e eu digo assim, principalmente nas praias, até nos parques, etc., o ideal é o seguinte: primeiro, os alimentos que são preparados artesanalmente e são vendidos para consumo, do tipo sanduíches naturais, salgadinhos do tipo frituras, coxinhas, etc., os salgadinhos empanados, que às vezes a pessoa vem com uma aparência até muito boa, etc., mas muitas vezes essa pessoa saiu muito cedo de casa, está com isopor que não tem uma refrigeração adequada, e aqueles alimentos já não estão tão bem conservados quanto deveriam. Nós temos risco de ter intoxicação alimentar, inclusive em estabelecimentos comerciais. Quando você come num estabelecimento comercial, este risco é menor do que quando você consome um alimento de um ambulante, por exemplo. Então, a melhor dica é, quando você vai consumir algo de um ambulante, o ideal é que ele seja industrializado. Por exemplo, um sorvete picolé que tem uma marca, que tem um pacote que foi industrializado, e esse ambulante só está revendendo, e não aquele, como é que chama? Aquele geladinho, aquele que está num saquinho que a pessoa preparou e você não sabe exatamente o que tem lá dentro. Então, tudo aquilo que a gente não sabe exatamente o que tem lá dentro, quando foi feito, quando foi preparado,
por quem foi preparado, aonde foi preparado e qual é a validade daquele produto. Sempre que você come alguma coisa, obviamente, num restaurante, etc., há uma garantia maior, porque esses restaurantes e quiosques de praia sofrem vistorias da vigilância sanitária para ter tudo dentro daquilo que é adequado em termos de normas sanitárias. Mas, muitas vezes, algo que você observa que está parado, às vezes num mostrador, está lá parado há muitas horas, que você não sabe quando foi frito aquilo, quando foi feito aquele alimento, o ideal é não consumir. O melhor é quando você consumir alguma coisa, principalmente na beira da praia, em dias de muito calor, que seja industrializado, preferencialmente, que tenha uma data de validade, que você tenha condições de saber quais são os ingredientes para saber se aquilo está adequado, tem uma data de validade, uma fabricação. E quando for num quiosque na beira da praia, num lugar mais quente, observar se aquele alimento é preparado na hora, se está lá parado há muito tempo. Então, eu digo, essas dicas, o ideal é que a gente tenha, que observe a higiene do local, se até mesmo as bebidas, latinhas, etc., se estão bem acondicionadas, num ambiente refrigerado. O ideal é sempre higienizar aquilo que vai entrar em contato com a boca, porque às vezes a pessoa, por exemplo, compra uma lata, uma garrafa, etc., e coloca aquilo na boca. Não higieniza, e às vezes isso vem contaminado, a parte externa de uma embalagem. Então, sempre tem que ter cuidado, se não tiver um copo para tomar, que higienize a parte de cima da lata, principalmente, e as pessoas tomam na latinha, seja lá cerveja ou o que for. O ideal é que tenha esses cuidados com relação à higiene, porque a proliferação de fungos, bactérias patogênicas é sempre mais prevalente no período, nos dias mais quentes, porque tendo um meio de cultura, você vai ter a possibilidade dessa proliferação. A outra coisa são alimentos que tenham molhos, assim, do tipo maionese, etc., porque esses são alimentos, quer dizer, são molhos e ingredientes que levam ingredientes do tipo ovos. Se isso for feito num preparo artesanal, você não sabe se tem ovos crus, e aí isso pode ter salmonela, pode ter proliferação de fungos. Então, sempre quando tem muito molho, muitos condimentos, enfim, um alimento que não é fresco, que tenha muito elaborado, e aquilo você não sabe há quanto tempo foi feito, o ideal é tentar consumir mais alimentos frescos, recém-abertos, o mais refrigerado possível, o alimento mesmo consumido num ambiente externo, como um quiosque de praia, etc., que ele seja preparado no momento. Então, por exemplo, o milho verde é uma coisa que você vê que está sendo cozido ali numa panela, não tem muito erro, você olha, tem uma água que tem que estar limpa, e aí dá para comer, porque o milho está sendo cozido ali na hora. Você entende, Mônica? Eu digo, são essas coisas que nós temos que observar, a higiene do local, a higiene da pessoa que vende esses alimentos, porque às vezes você consome alguma coisa de um ambulante que você não tem nem como saber exatamente o que foi consumido, o que te fez mal. Ótimo, obrigada, doutora. Muito obrigada por ter atendido. Imagina, Mônica, sempre um prazer. Ano novo maravilhoso, que essa Covid vai embora logo, né? Que a Covid vai embora logo. Só deixa eu dar uma última dica para o pessoal. Eu digo, gente, procurem caprichar nos vegetais coloridos. Eu digo assim, os vegetais arroxeados, as frutas vermelhas, roxas, eu digo os vegetais arroxeados como a beterraba, a cebola roxa, a acelga roxa, o repolho roxo, tudo que tem a cor roxo, vermelho, como tomate, que é rico em licopeno, os vegetais laranjados e as frutas alaranjadas e os amarelos, são esses que oferecem a maior quantidade de polifenóis e carotenoides que protegem a nossa pele da radiação ultravioleta. É muito importante comer vegetais e frutas com pigmentos que vão desde o amarelo, passando pelo laranjado, vermelho e roxo, que fazem com que a gente não tenha tantos danos da radiação ultravioleta. E eu digo que a radiação ultravioleta, luz solar, é responsável por 80% a 90% dos sinais de envelhecimento precoce ou acelerado da pele.
Então, eu digo, para aquelas pessoas que gostam de estar no sol, de fazer esporte ao ar livre, obviamente tem outras estratégias, o uso de filtro solar é extremamente importante, mas a alimentação pode contribuir muito com isso, com essa proteção da pele, com a capacidade da pele resistir aos danos da radiação ultravioleta do sol. Mônica, eu quero super te agradecer, o convite é sempre um prazer, uma honra estar aqui com você, já assim para a gente começar o ano, espero que tenhamos um ano de muito sucesso, te desejo também muita saúde para você, para todos os teus seguidores e leitores, que já são meus também, então um prazer enorme estar aqui, tudo de bom, um ano de muito sucesso para todos nós e de muita saúde, que Deus nos abençoe. Para a senhora também, sua família, e vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Um beijo grande, Mônica. Obrigada. Tchau, até uma próxima. Até a próxima.